O que a Bíblia realmente ensina? Beneficie do que a Bíblia ensina. Não descarte logo o que foi apresentado nas páginas anteriores. Como se fosse apenas uma ilusão, Deus prometeu realizar tais coisas e a Bíblia explica como ele fará isso. Mas a Bíblia vai além disso. Ela fornece a chave para que você tenha desde já uma vida realmente satisficante. Pense um pouco em sua própria ansiedade e problemas. Também envolvam questões financeiras, problemas familiares, doença ou a morte de uma pessoa amada. A Bíblia pode ajudá-lo a enfrentar os problemas e talvez lhe alivie respondendo a perguntas como está, por que sofremos, como lidar com as ansiedades da vida, como podemos tornar mais felizes a vida em família. Existe vida após a morte? Será que um dia seremos de novo nossos parentes e amigos que já morreram? Como podemos ter certeza de que Deus cumprirá suas promessas? Será que era isso o que Deus queria? O fato de estar lendo este livro mostra que você quer saber o que a Bíblia ensina. O livro vai ajudá-lo. Note que ao pé da página há perguntas relacionadas ao parágrafo. Milhões de pessoas que estudam a Bíblia com as testemunhas de Jeová gostam do método de perguntas e respostas. Esperamos que você também goste e que receba as bênçãos de Deus à medida que sentir a emoção e a alegria de aprender o que a Bíblia realmente ensina. Como manusear a Bíblia? A Bíblia compõe-se de 66 livros de cartas. Esses são divididos em capítulos e versículos para prontar consulta nos textos citados nesta publicação. O primeiro número após o nome do livro ou da carta da Bíblia indica o capítulo e o número seguinte. O versículo, por exemplo, a citação 2 Timóteo 3:16 se refere à segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você aprenderá rapidamente a manusear a Bíblia procurando os textos citados nessa publicação. E que tal iniciar um programa de leitura diária da Bíblia, lendo 3 a 5 capítulos por dia? Poderá ler a Bíblia inteira em um ano. Capítulo 1. Qual é a verdade sobre Deus? Será que Deus realmente se importa com você? Como Ele é? Ele tem nome? É possível achegar-se a Deus? Já observou como as crianças gostam de fazer perguntas? Muitas começam a perguntas assim. Quem aprende a falar com olhos bem abertos e aguardando uma resposta, elas olham para você e perguntam coisas tais como: por que o céu é azul? De que são feitas as estrelas? Quem ensinou os passarinhos a cantar? Você talvez se esforce em responder, mas isso nem sempre é fácil. Por melhor que seja a sua resposta, ela talvez resulte numa outra pergunta: por quê? Mas não são só as crianças que fazem perguntas. À medida que crescemos, continuamos a fazer perguntas. Fazemos isso para achar o nosso rumo na vida, para saber os perigos que temos de evitar ou para mas não são só as crianças que fazem perguntas. À medida que crescemos, continuamos a fazer perguntas. Fazemos isso para achar o nosso rumo
na vida para saber os perigos que temos de evitar ou para satisfazer a nossa curiosidade, mas parece que muitos desistem de fazer perguntas, em especial a mais importantes, ou pelo menos desistem de procurar as respostas, porque muitas vezes é bom fazer perguntas. Veja a pergunta na capa deste livro, ou as perguntas no prefácio ou no início deste capítulo. São algumas das perguntas mais importantes que existem, mas muitas pessoas desistiram de procurar a resposta. Por quê? Será que a Bíblia tem a resposta? Alguns acham que a resposta da Bíblia são muito difíceis de entender. Outros têm receio de que fazer perguntas possa causar vergonha ou embaraço. E alguns decidem que é melhor deixar que os líderes e instrutores religiosos respondam a tais perguntas. E você? É bem provável que você deseje obter as respostas. Opa, me perdi aqui, espera um pouquinho, deixa eu voltar para trás aqui. 4 aqui. Tá. É bem provável que você deseje obter respostas às grandes perguntas da vida. Sem dúvida, às vezes se pergunta qual é o objetivo da vida? Esta vida tudo o que existe. Esta vida tudo o que existe. Como é Deus realmente? É bom fazer perguntas assim. E é confiáveis. O famoso instrutor Jesus Cristo disse: persiste em pedir e dar-se-vos. Persiste em buscar e achareis. Persiste em bater e abrir-se-vos. Mateus 7:7. Se você persistir em buscar respostas, as perguntas importantes verá se você persistir em buscar respostas às perguntas importantes, verá que essa busca pode ser muito recompensadora. Provérbio 22:1-5. Independentemente do que poderá encontrá-las na Bíblia, as respostas não são muito difíceis. Melhor ainda, elas dão esperança e alegria, e pode ajudá-lo a ter uma vida satisfatória. Já agora, para começar, vejamos uma pergunta que tem intrigado muitas pessoas. Será que Deus é indiferente e invisível? Muitos acham que a resposta a essa pergunta é sim. Se Deus se importasse, pensam eles, será que este mundo? Por que muitos desistem de procurar respostas a perguntas de grande importância? Quais são algumas das perguntas mais importantes na vida e por que devemos buscar as respostas? Por que muitos acham que Deus não se importa com o sofrimento humano? O que a Bíblia realmente ensina? Não seria um lugar bem diferente? Vemos ao nosso redor um mundo cheio de guerras, ódio e sofrimento. E todos nós estamos sujeitos a adoecer, sofrer e perder pessoas amadas. Assim, muitos perguntam se Deus se importasse conosco e com os nossos problemas, não impediria que tais coisas acontecessem. Pior ainda, instrutores religiosos às vezes levam as pessoas a pensar que Deus é insensível. Como assim?
Em caso de tragédia, por exemplo, eles dizem que essa é a vontade de Deus. Na realidade, tais instrutores culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem. Essa é a verdade a respeito de Deus. O que a Bíblia realmente ensina? Tiago 1:13 responde: quando posto à prova, ninguém diga: estou sendo provado por Deus, pois por coisas más Deus não pode ser provado, nem por prova ele a alguém. Portanto, Deus jamais é o causador da perversidade que vemos no mundo ao nosso redor. Jó 34:10-12. Ele permite que certas coisas ruins aconteçam, é verdade, mas existe uma enorme diferença entre permitir que algo aconteça e causar isso. Por exemplo, pense no caso de um pai sábio e amoroso que tenha um filho adulto que ainda mora com os pais. Se esse filho se tornasse rebelde e decidisse sair de casa, o pai não impede de fazer isso. Se ele escolhe um mau caminho, não há vida e se meter em dificuldades, será que o pai é o causador dos problemas do filho? Não. Lucas 15:11-13. Da mesma forma, Deus não impediu os humanos de seguirem o mau caminho. Deus não impediu os humanos de seguirem o mau caminho que escolheram, mas ele não é o causador dos problemas que resultam disso. Certamente, pois seria injusto culpar a Deus por todos os problemas da humanidade. De que modo alguns instrutores religiosos levam muitas a crer que Deus é insensível? O que a Bíblia realmente ensina a respeito dos sofrimentos que Deus tenhamos de suportar? Como se pode ilustrar a diferença entre permitir a perversidade e causá-las? Por que seria injusto condenarmos a decisão de Deus de permitir que a humanidade seguisse o mau caminho? Qual é a verdade sobre Deus? Deus tinha bons motivos para pedir que a humanidade seguisse um mau caminho. Como Criador sábio e poderoso, ele não é obrigado a nos explicar o motivo. Os motivos. Por amor, no entanto, Deus faz isso. Você saberá mais sobre esses motivos no capítulo 11 deste livro. Mas esteja certo de que Deus não é responsável pelos problemas que enfrentamos. Ao contrário, ele nos dá a única esperança de uma solução. Isaías 33:2. Além do mais, Deus é santo. Isaías 6. Tá no Isaías, tá na Bíblia. Só procurar lá. Não vem me encher o saco não. Isso significa que ele é puro e limpo. Não há vestígio de maldade nele. Portanto, podemos confiar nele plenamente. Não se pode dizer o mesmo a respeito dos seres humanos, que em muitos casos se tornam corrompidos, até mesmo a mais honesta autoridade humana. Em geral, não tem o poder de corrigir o mal causador por pessoas ruins, mas Deus é todo-poderoso. Ele pode e vai desfazer todos os males que a perversidade tem causado às pessoas. Quando Deus agir, ele fará isso de um modo que acabará para sempre com toda a maldade. Tá no Salmo. Salmo 37, 9 e 11. Como Deus encara as injustiças que sofremos? Enquanto isso,
como Deus encara o que acontece no mundo e na nossa vida. Bem, a Bíblia ensina que Deus ama a justiça. Está no Salmo 37, 28. Assim, ele não é indiferente quanto ao que é certo e o que é errado. Ele odeia todo tipo de injustiça. A Bíblia diz que Deus sentiu-se magoado no coração quando, numa certa época do passado, a maldade tomou conta do mundo. Está no Gênesis 6, 5, 6. Deus não mudou. Malaquias 3, 6. Ele ainda odeia ver o sofrimento que há no mundo inteiro. Odeia também ver as pessoas sofrer. Ele tem cuidado de nós, diz a Bíblia. 1 Pedro 5, 7. Porque podemos confiar que Deus vai desfazer todos os males causados pela perversidade. Como Deus encara a injustiça? Como se sente a respeito de nosso sofrimento? O que a Bíblia realmente ensina? Como podemos ter certeza de que Deus odeia ver o sofrimento? Veja, mais uma prova. A Bíblia ensina que o homem foi feito à imagem de Deus. Está no Gênesis 1 a 26. De modo que nós temos boas qualidades porque Deus as tem. Por exemplo, você aflige o sofrimento de Deus inocente? Se você se importa com tais injustiças, esteja certo de que Deus se importa muito mais. Uma das melhores coisas a respeito dos seres humanos é a capacidade de amar. Isso é também um reflexo de Deus. A Bíblia ensina que Deus é amor. Está no primeiro, João 4, 8. Nós, amados, por Deus amar, será que o amor moveria você a acabar com o sofrimento e as injustiças no mundo? Se tivesse o poder para fazer isso, você o faria? Certamente que sim. Você pode ter certeza que Deus, da mesma forma, acabará com o sofrimento e as injustiças. As promessas mencionadas do prefácio deste livro não são meros sonhos ou esperanças vazias. As promessas de Deus se cumprirão com certeza, mas para ter fé nessa promessa, você precisará saber mais a respeito de Deus que fez tais promessas. Deus deseja que você o conheça. O que você faria se desejasse que alguém o conhecesse? Não lhe diria. Porque temos boas qualidades, tais como o amor. E como o amor influi no mundo? Por que se pode ter certeza de que Deus realmente vai agir para solucionar os problemas do mundo? Qual é o nome de Deus e por que devemos usá-lo? Seu nome. Será que Deus tem nome? Muitas religiões dizem que seu nome é Deus ou Senhor, mas esses não são nomes, são títulos, assim como rei e presidente são títulos. A Bíblia ensina que Deus tem muitos títulos. Deus é o Senhor. São apenas 2 deles. No entanto, a Bíblia... olha o cheirinho bom. Que cheirar que é, hein? Ainda bem que eu não tô com fome. Ah, se tivesse com fome. No entanto, a Bíblia ensina também que Deus tem um nome, Jeová. O Salmo 83 e 18 diz: Tu, cujo nome é Jeová,
somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Se na sua Bíblia não aparece esse nome, talvez queira consultar para saber a razão disso. A verdade é que o nome de Deus aparece milhares de vezes nos manuscritos bíblicos antigos. Portanto, Jeová deseja que você saiba qual é o nome dele e que o use em certo sentido. Deus usa a Bíblia para se apresentar a você. Deus deu a si mesmo um nome cheio de significado. Seu nome Jeová significa que ele pode cumprir qualquer promessa que fizer e realiza qualquer propósito que tenha em mente. O nome de Deus é ser igual, exclusivo, pertence apenas a ele. Tem muitas maneiras. Jeová é ser igual. Como assim? Vimos que o Salmo 83:18 diz a respeito de Jeová. Somos... Cadê? Aqui eu me perdi. Espera um pouquinho. Acabando a fé. Acabando a fé não tem problema não. Cara. Porque... Acabando a fé não tem problema não. Só ler, só crer mais. Crer mais, crer mais. Se você não tem um pouco de crença, pague o dízimo. O que é na verdade o dízimo? O dízimo pode ser qual financeiramente ou qual espiritualmente. 10% do que você ganha. Pelo menos eu tentei compreender o que eu ia fazer. Eu pensei assim: Deus, ele já tem quase tudo. Ele tem tudo, mas ele quer, pra mim ele quer, eu não sei o que ele quer. Eu não sei. Eu sou um pecador como todos. Só Jesus Cristo e Deus, eles são os verdadeiros reis. Eu sou só um soldado. Eu sou só um. Mas há muitos de nós. Isso pode ter certeza. O dízimo, na verdade, é 10% da bênção para entregar a Deus. Se você tem bastante bênção e quer compartilhar, empreste. E depois pede de volta. É isso, na verdade, que Deus quer. Eu sinto isso. Ou Ele está me dizendo. Mas é como se Ele fosse. É como que Ele queria que eu dissesse. Porque Deus é Pai. É todo poderoso. Espera um pouquinho aí. Se eu cansei algumas pessoas aí, espera um pouquinho. Deixa eu parar aqui, ó. Obrigado, Senhor, oh meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, por ter me ajudado, porque eu clamei a Ti, Senhor, eu clamei a Deus, eu clamei a Jesus Cristo, meu irmão, eu clamei a minha mãe, que me ajudou.